Daí galera do Aula Livre, bem-vindos à correção de mais uma questão de matemática do Enem, da prova de 2019, tomando por base a prova de cor cinza. E a questão de agora é a questão 152. A hidrangea macrofila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos logaritmo de x na base 10, ou menos logaritmo decimal de x, em que x é a concentração do íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Aí ele vai colocar qualquer valor acima de 10 elevado ao expoente menos 8, qualquer valor positivo inferior a 10 elevado na menos 7, valores maiores que 7 menores que 8, valores maiores que 70 e menores que 80, ou ainda valores maiores do que 10 elevado ao expoente menos 8 e menores do que 10 elevado ao expoente menos 7. Bom, então isso aqui é também daquela questão que tem a natureza um pouco truncada, com informações um pouco uma informação esbarrando na outra, é aquela questão da calma e de fazer o mapa mental da questão, fazer a organização. Tem alunos que gostam de fazer o sublinhamento das partes importantes, vai sublinhando, outros vão circulando. Então cada um tem o seu método de fazer esse esquema, esse mapa, essa estruturação, esse organograma da questão antes de partir propriamente para a resolução. Nem sempre a questão ela é resolvida já propriamente a partir do texto construído, né? Tu precisa antes fazer uma espécie de passo intermediário, para até que alguns raciocínios que tu não enxergue, né, que tu não consiga verificar durante a leitura, que eles sejam mostrados para ti durante esse processo de construção. Então essa é a ideia. Então o jeito que eu acho bem legal, que eu adoto, é fazer a construção desse resumo construindo mesmo, escrevendo. Não vou sublinhar, não vou circular, eu vou escrevendo, e a partir dessa escrita que eu vou retomando, de certa maneira eu substituo o texto original da prova por esse meu raciocínio, certo? Então é como se fosse aí uma sala de espera para a tua resolução. Então diz assim, que a hidrangea é uma planta, ela pode ser azul ou cor-de-rosa, depende do pH. Tranquilo. No solo ácido, que é o pH menor que 7, a flor é azul. Opa, vou começar a anotar isso, ó. No solo ácido, tarará, entre parênteses, pH, potencial de hidrogênio menor do que 7, o que acontece? A flor é, pH menor que 7, a flor é azul. Vou botar uma flechinha assim, ó. Azul. Ok. Enquanto que no solo alcalino, solo alcalino, que ele aqui reforça, né, dizendo que o solo é alcalino quando o potencial de hidrogênio, né, quando o pH, ele é maior do que 7. E aí, então, essa flor passa a ser na cor rosa. Então, a flor pode apresentar duas colorações, depende do tipo, depende do valor do pH do solo. Ok, tá bacana. Aí diz o seguinte, considere que essa flor cor-de-rosa, ela é mais valorizada comercialmente numa determinada região se ela for produzida em solo com pH inferior a 8. Vamos supor que quando o pH é inferior a 8, então vai ser um valor, pode ser até maior que 7 ou não, enfim, vai ser rosa, mas de repente vai ser um rosa mais vivo. Então vamos supor que quando eu tenha esse pH inferior a 8, eu tenha a flor rosa, mas eu tenho a flor rosa com rosa mais vivo, então a flor fica mais valorizada. Vamos supor que seja isso. Ok. Então eu vou colocar assim, que essa flor rosa, ela tem maior valor para, nessa região, né, para um pH inferior a 8, menor que 8.
Então, se eu quero essa flor cor-de-rosa com maior valor comercial, eu quero que o pH seja menor que 8. Mas olha só, aí te liga, ó, que essa flor eu quero que ela seja rosa. Então, pode ser qualquer valor menor que 8? Não, não pode ser menor que 8, porque para ela ser rosa, ela precisa ser maior que 7. Ah, mas não pode ser menor que 8, tipo 3? Não, mas se for 3, ó, cai aqui, ó, menor que 7, vai ser o meio ácido no solo e a flor vai se tornar azul. Perco, não vai ser mais rosa. Então, o que acontece? Eu tenho que enxergar que ela tem que ser menor que 8? Ok. Por que menor que 8? Para ela ser valorizada, ficar um rosa bem bacana. E por que tem que ser maior que 7? Bom, tem que ser maior que 7 porque senão ela deixa de ser rosa. Então é isso. Então eu já sei que o pH ele tem que ser maior que 7 e ao mesmo tempo menor que 8. Eu vou começar por essa condicionante, eu vou fazer um raciocínio de aluno, porque o aluno vai pensar assim, o pH tem que ser um valor maior, aliás, tem que ser um valor menor que 8, para que ela tenha maior valor. Então o que o aluno vai fazer? Ele vai calcular isso aqui, ó, vai mexer nisso aqui. E é o que eu vou fazer agora. Vou pegar o pH, ele diz que pH, por definição, né, equivale ao logaritmo negativo da concentração, logaritmo decimal, da concentração do íon H+. Né? Isso pode ser também, esse menos é o mesmo que colocar aqui o inverso da concentração de H+, né, por propriedade de logaritmo. Mas ele me deu nesse formato, acho que esse formato vai ficar até mais tranquilo. Bom, então isso aqui é a fórmula, tá? É a função, vamos dizer assim, do pH que ele me deu. Eu quero que esse pH seja menor que 8. Então eu quero que isso aqui, ó, seja menor que 8. Menos o logaritmo na base 10 do x seja menor do que 8. Ok. Eu vou fazer de um formato que vai ficar um pouquinho mais longa a resolução, mas ela fica mais palpável, uma resolução mais concreta. Esse menos aqui, ó, é um número que multiplica o logaritmo por propriedade. Eu sei que esse valor que multiplica logaritmo, eu posso voltar e colocar como expoente aqui no x. Tipo, se fosse 2 logaritmo, por exemplo, de 7, isso é o mesmo que logaritmo de 7 ao quadrado. O 2 vai lá para cima do 7. É o mesmo, isso é propriedade operatória de logaritmo. Então, de certa maneira, gera um conforto maior na resolução. Então, vou fazer isso. Aqui é menos 1 vezes, esse menos 1 fica como expoente. Logaritmo na base 10. Essa base 10, inclusive, pode ser suprimida, né? Logaritmo decimal. Eu não preciso expressar a base caso eu não queira, mas eu vou continuar com a base. E aqui fica expoente menos 1 menor que 8. Ok. Eu posso aqui, ó, jogar esse 10 e entra por baixo por conceito, ou eu posso resolver essa situação que é uma equação, uma inequação logarítmica, por igualdade nos dois lados de logaritmo. Então eu vou criar um logaritmo aqui, ó, que resulte 8, para eu cortar log com log. Eu vou usar esse expediente. Eu acho mais confortável. Como eu te falei, vai ficar um pouco mais longo, fica mais confortável. Então eu tenho que criar aqui um logaritmo, vou manter aqui, ó, logaritmo na base 10 de x elevado a menos 1, menor que, aqui eu vou criar um logaritmo na mesma base 10 para poder cancelar, de forma que seja igual a 8 também. Então eu vou fazer tipo um rascunho aqui, ó. Eu quero saber o logaritmo de quem, um logaritmo que eu vou chamar então de m, na base 10, que resulte um valor 8. Então eu quero isso. Aí aqui eu aplico a definição, ó. Entra por baixo na definição de logaritmo, 10 elevado na oitava é igual a m. Entra por baixo e iguala por cima. O pessoal chama isso de regra do reloginho, né? Porque parece um reloginho. Eu não acho que parece um reloginho, mas enfim, o pessoal acha que parece um reloginho. Tem uns que falam também regra da orelhinha. Diz que isso aqui parece uma orelhinha. Pior ainda, porque eu também não vejo orelhinha nenhuma ali. Mas a regra do entra por baixo. A base entra por baixo, 10 na oitava, e volta por cima na igualdade igual a m. 10 elevado à oitava é igual a m. Então o valor que vai aqui, ó, é 10 na 8. Então esse 8, ele pode ser substituído pelo logaritmo decimal. Nota que eu quero bases iguais, ok? Para poder cancelar em seguida. E esse 8 ficou equivalente a 10 elevado na 8. Então eu tenho logaritmo de 10
na base 10, se eu jogo esse 8 aqui para frente, ó, multiplicando, desfazendo essa propriedade, eu tenho 8 vezes logaritmo de 10 na base 10, que é 1, 8 vezes 1, 8. Então isso aqui está tudo correto, ok? Como eu tenho logaritmo na base 10 deste lado, logaritmo na base 10 deste lado, eu posso cancelar. E aí eu cancelo o logaritmo de base 10, o famoso corta e corta, logaritmo de base 10. O que sobrou para mim? X elevado na menos 1 menor que 10 elevado ao expoente 8. Observa que esse sinal aqui, ó, ele se mantém, ele mantém o mesmo, porque o logaritmo cancelado é um logaritmo com uma base maior do que 1. Por isso que eu não apaguei essa base 10, né? Embora eu falei assim, esse logaritmo na base 10 eu posso suprimir a base, porque não sei o que, logaritmo decimal. Mas eu não suprimi justamente para dar essa ênfase, que esse 10 ele é maior que 1, e sendo maior que 1, quando eu corto os logaritmos, eu mantenho a desigualdade. Então, mantendo a desigualdade, eu chego em x elevado na menos 1 é menor que 10 elevado na oitava. Bom, o que é x na menos 1? Bom, x na menos 1 é o mesmo que 1 sobre x menor que 10 elevado na oitava. Aqui vai ter um pouquinho de um certo embrolho aritmético. X a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x. Aqui mantém menor que 10 na oitava. Esse x eu posso jogar para lá multiplicando. Automaticamente esse 10 na 8 está multiplicando o x, ele pode voltar para cá dividindo, na falsa passagem. Então eu troco esses dois de lugar, tranquilamente, né? Porque ficaria lá multiplicando, esse 10 na oitava multiplicando, joga dividindo. Então eu tenho 1 sobre 10 na oitava, menor, e o x ficaria lá sozinho. Então nota que o x ficou maior que 1 sobre 10 na 8. Lembra que x na menos 1 eu fiz 1 sobre x? Então 1 sobre 10 na 8, isso é o mesmo que 10 na menos 8. O x está na boca do sinal e eu chego à conclusão que o x tem que ser maior, x na boca do sinal, x maior que 1 sobre 10 na 8 ou ainda 10 na menos 8. Então o x tem que ser maior que 10 na menos 8. Possivelmente eu tenha essa alternativa. E aí, se tu verificar na tua prova, observa realmente aonde, em que letra? Na letra A. Diz assim, qualquer valor acima de 10 na menos 8. E o cara faz isso aqui tudo certinho, bonito, olha o capricho, lindinho. Diz assim, essa eu tenho certeza que eu acertei. E não, eu tenho certeza que tu vai errar. Então não pode, tem que tomar cuidado. Eu tenho certeza que tu vai acertar, que é uma brincadeira. Então o que tu não pode fazer? Tem que lembrar que para que a flor tivesse maior valor, o pH tem que ser menor que 8. Ok, já garanti que essa flor tá bacana, tá bem rosa, vai ser cara, vai ser boa, vai dar dinheiro. Agora, ao mesmo tempo, para que ela seja na cor rosa, o pH tem que ser maior que 7 também, tipo ao mesmo tempo. Então, o pH também, potencial de hidrogênio, tem que ser maior que 7 para que ela seja rosa. Lembra que o pH é menos logaritmo na base 10 do x, e isso então tem que ser maior que 7. Bom, aí eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Isso vai, agora eu posso ganhar um pouquinho de tempo. Vai o menos lá, logaritmo na base 10, olha só, repetindo, ó, como se fosse um reforço do exercício. X na menos 1 maior que 7. Lembra que o 8 eu transformei em logaritmo decimal de 10 na 8? O 8 foi logaritmo decimal de 10 na 8. Então, o 7, o que é esse 7? É logaritmo, não vou fazer de novo, né? Não vou precisar fazer esse rascunho. Isso é logaritmo, o 8, logaritmo de 10 na base 10, logaritmo na base 10 de 10 na oitava, logaritmo na base 10 de 10 na sétima potência. Isso é o logaritmo de x na menos 1, olha aí, ó, base 10 de novo. Base 10, por que que tá legal aqui? Base 10 aqui, base 10 lá, cancela, logaritmo, sobrou para mim x na menos 1 maior que 10 elevado à sétima potência. Aqui eu posso usar o mesmo recurso, 1 sobre x, isso é o mesmo que x a menos 1, o expoente negativo serve para botar 1 sobre, tipo assim, ó, se fosse 2 na menos 3, o que é isso, 2 na menos 3? É 1 sobre. 1 sobre quem? 2 na 3.
Então, x na menos 1, 1 sobre x na 1. Então, isso é maior que 10 elevado à sétima potência. Lembra, ó, o x e o 10 na 7 trocam de lugar? Olha aqui, ó, trocam de lugar. Então, eu tenho que o x vai para lá, fica no biquinho do sinal, e o 10 na 7 vem para cá. Então, eu tenho aqui, ó, vou finalizar nesse espaço. 1 sobre 10 elevado ao expoente 7, ó, esse veio para cá e o x foi para lá. Só que o x fica na pontinha do sinal, ele fica no biquinho do sinal. Aqui o x ficou na boca do sinal, x maior que 10 na menos 8. Aqui o x ficou no bico. Então o x vai ficar menor, 1 sobre 10 na 7, eu desfaço a propriedade, x menor que 10 na menos 7. E aí eu tenho os dois intervalos de validade, ou os dois intervalos onde o x deve morar de forma concomitante. O x tem que ser maior que 10 na menos 8, ok? Para que eu tenha um alto valor, mas ao mesmo tempo, para garantir a cor rosa, tem que ser menor que 10 na menos 7. E aí, diz ali, ó, valores maiores que 10 na menos 8, letra E, e menores que 10 na menos 7. Então, na letra E tem justamente isso, valores maiores que 10 na menos 8, assim como tem na letra A, mas só também garantindo que eles sejam, ao mesmo tempo, menores que 10 na menos 7. Confirma a letra E. Ok? Então é isso, eu espero que essa correção aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.